Perfeito. E aí, bom, então como a gente está falando de fixação, tudo, eu acho que agora a gente pode virar a chave e entrar para a parte Parte técnica, né? técnica. Bora, vamos lá. Conhecemos as histórias, entendemos do Myron, entendemos do Thales, Schunk Brasil e Schunk Global, E né? o Thales está perdendo. Assim, um assunto. Indústria 4.0, eu tô na Open Mind tem 6 anos. Esses 6 anos todo mundo fala, né? Smart Factory ou Indústria 4.0. E eu tenho algumas ressalvas com isso daí, ainda mais vindo para o nosso mundo de usinagem, porque é igual você comentou, poxa, às vezes eu vejo um empresário lá em que ele prefere comprar uma máquina nova, onerar um monte de coisas do que mexer na base, ajustar a base para que aquilo se torne mais produtivo. Né? Aí chegou num teto, aí sim você adquire uma nova máquina. Sim. Então, e aí, isso, para produção, eu acho que o pessoal de produção, pode ser uma visão errada, e como vocês têm mais contato, vocês podem compartilhar melhor. O pessoal de produção já entendeu um pouquinho melhor isso daí. Agora, quando a gente vai para a usinagem geral, ferramentaria aeroespacial, a minha visão é que a base, assim, como que eu vou automatizar um centro de usinagem, sendo que se eu te pergunto quanto tempo o seu inserto dura na usinagem? Deixa eu começar e aí você complementa. Ok. E aí, então assim, essa era a última pergunta sobre a Indústria 4.0, mas eu acabei jogando ela na frente. Não, é interessante esse comentário. A ideia é a gente porque pegar esses pontos. eu acho que é até legal porque o Myron ele veio da Mapau, então ele sabe muito bem o que é trabalhar na ponta, que é na ferramenta. E agora ele tá. Que o pessoal tem, né? E agora ele tá tendo contato com fixação de peças Sim. e tá próximo muito Da do robô, automação. né? Exatamente, com certeza. Antes do Myron complementar, eu queria só fazer um comentário para a gente situar a nossa realidade, né? Eu tava com um conhecido esses dias conversando e ele tá trabalhando numa ferramentaria em São Paulo que tá crescendo muito, né? E que faz moldes de grande porte. E aí eu perguntei para ele, porque ele falou, cara, não paro o dia inteiro fazendo programação de produção, joga essa peça pra máquina, tira essa, aquele cliente na frente, essa prioridade, não sei o quê. Falei, cara, qual que é o software que vocês usam? O software não de programação, né? Mas da fábrica, né? Tem um ERP? Ele falou, não, a gente não tem software lá. Eu falei, não, vocês não têm software lá? Não, então, a gente tentou um, não deu certo, estamos tentando o segundo. E assim, ó, para não fechar as portas, né? Para não parar a produção e focar na implantação do software, eu faço a gestão eu mesmo. Então, como é que a gente vai falar de indústria 4.0 se a ferramentaria, que é um elo importantíssimo do negócio, não tem o ERP instalado? Entende como é mais profundo? Então, é a base da base da base. Então, assim, a gente está querendo falar de algo que, não vou dizer supérfluo, né? Que seriam tecnologias que agregam valor à máquina, mas a gente está esquecendo que o cara... lembra da pirâmide de Maslow, né? O cara tá lá embaixo ainda. Não tá lá em cima. E aí, pro cara estar apto para a indústria 4.0, que eu falo que ela é uma utopia, porque na prática é bem mais complexo. Se o cara vai ler o programa, porque não é um projeto que tem começo, meio e fim, é um programa contínuo. 5G não existe ainda. Entende? Então, esse lance de sensor, a gente tem vários sensores, mas não é como é vendido. Então, eu até falo, tomem cuidado com o que é vendido. Tá cheio de gente falando, a gente vai te vender uma célula 4.0, né? Tomem cuidado, né? Vocês vão receber uma célula automatizada. Uma célula automatizada, tudo bem, mas uma célula 4.0 ainda é um pouco utópico. E tem umas lições de casa, que aí eu acho que é um ponto mais que o Myron... algumas apresentações que ele fez, inclusive essa semana a gente fez lá no Enafer, que é o Encontro Nacional de Ferramentaria, tem a ver com isso. Na verdade, esse negócio da indústria 4.0 é muito complicado porque o pessoal tá querendo trocar o pneu com o carro andando. Literalmente. Muitas vezes é melhor você parar o carro, trocar o pneu para você conseguir mais rápido depois. O pessoal tá querendo sair de uma indústria 1.0, que é onde ele tem uma máquina, às vezes nem CNC, e o cara tá querendo pular para a indústria 4.0, mas ele não tem nenhum meio para chegar na indústria 4.0. Então, antes de você chegar na indústria 4.0, você tem que olhar todo o seu ambiente e falar assim, poxa, eu tenho aquela máquina, eu uso 100% dela?
Mas você tem que ter certeza que você usa 100%. Não é, eu tô precisando de outra máquina que eu consigo tirar produtividade. Mas você tem a ferramenta adequada, você tem o software adequado, você controla a sua produção de uma forma adequada. Sim, legal. Como que é seu setup? Como que é a sua compra e venda do produto? Como que é a sua gestão de matéria-prima? Quando você tiver tudo isso mapeado, aí você pode pular para o próximo nível. Vamos lá. Poxa, você tem um sistema automático de troca de pallets, você tem um sistema de controle de vida útil de ferramenta, você tem um apalpador para você medir a peça, você tem um software para você fazer uma programação CAD/CAM. Tenho, legal. Agora vamos pensar. Legal, agora eu tenho tudo isso implementado, eu estou tirando 100% da minha máquina. Aí você vai pensar no robô. Porque de nada adianta você ter um robô para o robô ficar parado. Começa por aí, entendeu? Então você tem que analisar tudo isso. Existem formas de você automatizar sem você ter um robô. Então você pode ter uma garra, por exemplo, no spindle trocando peça, mas isso mais voltado para a produção seriada. Mas sem você pensar na base, é muito difícil a gente chegar numa indústria 4.0. Então assim, você tem que ter o caminho 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4.0. E às vezes até saber onde você está, né? E eu te falo, numa ferramentaria, às vezes você não precisa chegar numa indústria 4.0. Porque a indústria 4.0 é o quê? O cara vai lá, fez um pedido lá, o cliente dele fez o pedido, caiu, como versão na nuvem, recebeu o pedido lá, automaticamente já carregou um blank numa máquina, a máquina puxou o programa de ferramenta, a ferramenta já estava carregada na máquina, produziu, saiu de lá, ou seja, praticamente não tem interferência humana. Será que dá pra gente implementar isso em todas as indústrias? Tenho certeza que não. Ou pelo menos vai ser muito difícil chegar nesse ponto. Você tem que ter o processo muito bem controlado. Muito bem chegar controlado. No curto prazo, né, gente? No longo prazo, tudo bem. Mas o cara quer pra ontem. Aí né? o que adianta? Sei lá, o cara tem uma máquina lá que ele... não, mas em vez de eu comprar esse macho de corte aqui de metal duro para eu ter uma vida útil maior, eu vou comprar de aço rápido que é mais barato. Aí já atrapalha tudo, né? E o cara tá querendo um robô, sendo que ele ainda não conseguiu mensurar. É muito comum. Vamos supor, total. Quero comprar total. uma célula flexível e você vê o que o cara tá rodando, troca de aço rápido. Exatamente. Exatamente. A ordem, mas aí que tá. A gente comentou um pouquinho sobre... antes de começar aqui, a gente estava falando sobre escolas. A base tem que estar muito bem formada, entendeu? Mas como que você vai ter uma base muito bem formada se o cara vai num curso técnico, as aulas são em cima de porta-pinça, morsa hidráulica que tem esse tamanho aqui, o cara nunca ouviu falar de mesa magnética, sistema de ponto zero, morsa de precisão ou mando hidráulico. E o cara ainda tem as aulas do cara, você olha lá no currículo do curso, não, na grade do curso. Tudo é voltado a o que é o aço rápido, o que é isso. Ou seja, não adianta você cobrar isso da indústria, porque está vindo da base. Então, eu falo, a gente tem feito um trabalho muito forte com as escolas técnicas de mudar essa base. Aí que a gente mudando essa base, isso não é um projeto de 2 anos, de 3 anos, é um projeto de 10 anos, 15 anos. Mas Posso isso é te muito dar um importante, exemplo, Mário? claro. Eu acho que isso tá vindo muito forte, né? Tem Com as toda escolas certeza. técnicas, a gente é muito parceiro e somos alunos de lá, uma das maiores instituições, que é o Senai, né? Uhum. E recentemente a gente conversou com o coordenador de escola, com chefe dos professores, com professores que eles estão indo em busca dessa informação para trazer essa tecnologia para os alunos, né? Exatamente. E teve um aluno que recentemente tem um curso rodando numa escola na região do ABC de ferramentaria, moldes e matrizes, né? E aí ele fez uma publicação no LinkedIn e eu quis no intuito de ajudar. Depois eu deixei até disponível meu WhatsApp para ele, falando, poxa, você usou essa estratégia. Quais parâmetros você está usando para a gente tentar, mudando essa estratégia, te dar uma produtividade maior? E aí ele ficou acho que ele ficou meio na defensiva. Não, a gente é ferramentaria, a gente não precisa ganhar tanto tempo. Tal. Mas eu acho que é importante porque a ferramentaria, quando te receber, ela vai querer que você melhore o processo dela. Uhum. Então, acho que é importante, tá aqui meu contato, conversa Legal. comigo. Porque ele estava fazendo de passes, né? Eu falei, cara, vamos entrar tem uma tecnologia chamada trocoidal, vamos entrar com esse parâmetro, e aí você calcula de novo no software. Uma operação de 50 minutos caiu para 15. Uhum. Aí, poxa vida, aí já estamos falando de muito tempo. Então, mas isso tem que estar nato de quem sai da escola. Já querer visão, ter isso, entendeu? entende? De querer melhorar, falar, puxa. Isso, não, Mas... cara, você faz isso aqui, o meu vou fazer desse jeito, né?
E é verdade, né? Tem coisa que é da época do meu avô que ainda é assim. Então, acho que quando a gente olha e pensa, olha pra trás e ainda é assim, alguma coisa tá errada. Mas é bom ver esse movimento. No fundo, mas não é só culpa do professor. Né? Não, Porque imagina não, assim, não, né? não, longe Você tem disso, pelo amor de você Deus. tem um mundo... Então, mas eu acho que o que eu gostaria de dizer assim, é muito importante que cada vez mais o Senai esteja próximo de empresas de alta tecnologia. Escolas Exato. técnicas, né? Mas aí que tá, é igual eu tava falando antes. É obrigação nossa estar do lado desse pessoal. Não entendeu? precisa, não De temos que ajudar, exigir né? do A Senai. gente não tem Nós que temos ir esperar lá. que eles venham até nós. Tem que ser ao Exato. contrário. A gente tem que ir até eles porque é interesse nosso. De novo, se o Brasil ele não avançar em tecnologia e não precisa chegar numa indústria 4.0, se o Brasil não avançar em tecnologia, não vai ter nenhuma das empresas que a gente está conversando, não vão existir lá na frente, porque não vai precisar delas. Porque o Pra serviço que trazer da China, de Taiwan, é mais dos fácil. Estados Unidos, da mais Alemanha, fácil. O mais potencial barato, do né? Brasil é absurdo. Mas se a gente não ter o movimento, ou seja, fazer a nossa parte, lembra que eu falei do papelzinho no chão? É a mesma coisa. É obrigação nossa chegar. Mas não vai acontecer nada, mas pelo menos a gente foi lá e fez a nossa parte. Entendeu? Estamos trabalhando, né? E eu tenho visto que aonde a gente colocou e a gente fez a nossa parte deu muito certo. De novo, não é algo que você vai ver o resultado daqui 1, 2, 3 anos. É algo que você vai ver o resultado daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. Mas a gente está plantando a semente. Não é aquele negócio, plante bem para colher bem. Plante mal, você não vai colher nada. Esse é o que eu coloco. E isso independente de resultado, né? Esse trabalho que a gente faz pro Senai é a nível de tecnologia. É só o isso. O OpenMind, por exemplo, faz da mesma forma. A gente fornece o exatamente. software sem custo para o Senai. Uhum. Porque é para poder o Exatamente. pessoal poder utilizar a tecnologia. Fomentar. tudo. Exatamente. É isso aí. E é coisa para 10 anos, igual você disse, para frente. Com toda né? certeza. Legal. Vamos falar agora de produto técnico, né, Bruno? Boa. Vamos entrar no... A gente já acabou comentando sobre algumas coisas e eu acho que a gente poderia começar pelo Zero Point. Opa. O que é o Zero Point? Da onde veio? Como funciona? Como não funciona? Onde aplica? Porque eu sou um gerente de ferramentaria, eu sou um líder de usinagem e quero receber uma visita da Schunk para entender o Zero Point. Por que eu tenho que aplicar? Trocar meu sistema tradicional para comprar o Zero Point. Quanto tempo eu vou ter o payback, enfim. Essa é Põe o vídeo, Thales. Bruno, para rodar ali. Para quem estiver assistindo, O Thales, esse vai é rodar o vídeo esse é o produto do que eu- produto. eu poderia falar, mas esse é o produto que o Thales ele dorme com um Do lado. É o do meu lado do companheiro lado dele. favorito. É, Fui- então fui- deixa o Thales, Fui deixa o Thales falar sobre honrosamente treinado na Alemanha sobre manutenção desse item e, enfim, ele nem precisa de manutenção, mas vamos lá. ele. É bonito, né? O sistema Vero S, né, é um Zero Point da Schunk, onde você coloca pinos no pallet, no dispositivo ou na peça, e esses pinos são tirantes, igual você tem no mandril, né? E esse tirante vai ser fixado num sistema de fixação, que é como se fosse uma bolacha ali, onde tem um furo, esse pino entra guiado e a gente garante uma repetibilidade de 5 microns, tá? Mas a grande vantagem não é só a repetibilidade, mas é o ganho de tempo que você tem, porque você tira uma amorça e põe outra zerada. Ou você tira uma peça e põe outra zerada, etc e tal. Não precisa ficar batendo do lado, alinhando eu tô morsa, né? impressionado, porque a forma que ele está falando Ele tá é- coincidindo com o vídeo, pra você ver o nível. Ele foi treinado no elemento, ele conhece o discurso, conhece o time, Se né, do você vídeo. tá olhando, se você tá assistindo o vídeo, mas tem um camarada marretando ali a morsa pra zerar, né? Isso é passado. Ô, pessoal, mas assim, um negócio importante, o cara tá com o martelinho ali batendo numa morsa que pesa 20 quilos, mas e como que faz pra ajustar uma peça que pesa 6 toneladas em cima da mesa da máquina? Exatamente. E aí nós temos esse equipamento sendo utilizado para usinagem pesada, peças de algumas toneladas em cima desse sistema. Mas o segredo não está no sistema, digo, de você simplesmente adquirir o produto. Tá? Porque adquirir o produto, aí tem 2 morsas lá, beleza. E aí? Resolveu o problema? Não. Tem que treinar a equipe. Então a nossa equipe de atendimento vai lá, mostra o caminho para o operador, não é? Eu brinco, não é vender para o dono. Tem que vender para o operador, para o encarregado, para o dono, para todo mundo. Para, por exemplo, diminuir o tempo de setup. Vocês têm essa mensuração de quanto 90%. tempo? 90%. 90%.
Mas para chegar nos 90%, o cara tem que ter do lado de fora um outro dispositivo de fixação pronto. Aí tá resolvido. Aí que tá o X da questão. Não basta a gente vender o produto, tem que vender o conceito, a tecnologia, o treinamento. Isso é dado De que o junto com tempo de produto. máquina é muito mais importante do que o investimento em duas morses. Porque por o que, exemplo, né? exatamente, Exato. porque o que adianta, por exemplo, ele ter o ponto zero, ter uma morsa lá e ele trocar a peça dentro da máquina? Dentro E da morsa, né? acontece, Aí só tem já uma dei morsa, bronca, né? Exatamente. Já é dei isso mesmo. bronca em cliente que eu vi o cara abrindo a morsa, colocando a peça, fechando, passando o relógio. Aí eu cheguei, não nele, né? Mas no cara que tava comigo, falei, cara, você não comprou esse sistema? Era pro cara sacar de fora e entrar com a outra. E aí, qual que é o segredo? Ele tem que ter do lado de fora a outra, já fixada e zerada. Então, a gente tem alguns clientes aqui no Brasil que fizeram isso e o OE do cara tá em 80%, né? Agora, você vai falar isso, o cara vai te perguntar, o que é OE? Né? Então, aí que tá. A grande defasagem o produto que a gente vende, a gente mostra também o caminho para os Antes clientes. até de chegar no EE, assim, vocês têm esse tempo médio. Quanto tempo demora? Vamos lá, pro cara, uma peça demora 3 horas. Uhum. O tempo de setup, normalmente em média, é quanto tempo? Não, e ferramentaria é mais fácil, né, Mário? Não, por exemplo, a gente tem uma grande montadora, a ferramentaria de uma grande montadora, não vou citar o nome aqui, ela demorava cerca de 4 horas para fazer o setup dos moldes, tá? Vamos imaginar o seguinte, ele foi para a máquina, fez o setup. 4 horas demora para você fazer o setup. Então é 4 horas de máquina parada, literalmente máquina parada. Colocando uma máquina 5 eixos hoje, talvez a R$300 a hora. Mas essa Mas- máquina aí eu te falo que custa Máquina pelo grande, menos os grande 1.500, porte, né? 2.000 reais a hora dela. Então tá? estamos falando 4 vezes 2, 8 mil Mais ou menos. reais. A gente diminuiu o tempo para 15 minutos. Exato. 15 minutos. Exatamente. Então, ele comprar o sistema, que às vezes vai ser um investimento, ele paga com... Mas é isso que é importante, mas aí você entra na ferramentaria. É. Aí o que geralmente o pessoal pode... Tô te falando de coisas que eu ouço. Sim, com certeza. Não, mas veja bem, vou sou o cliente agora. Vamos lá, vocês vão vender pra mim. Veja bem, esse molde vai ficar 24 horas aqui na mesa. Não, mas tem um detalhe. Pode falar isso. Mas eu falo, quanto custa para transformar tua máquina numa duplo pallet? Porque o Vero S é isso que ele faz. Essa máquina que o Myron falou, ela não era uma duplo pallet. Certo? Então, uma máquina duplo pallet não é mais bem-vinda do que uma máquina de um pallet de uma mesa única? Sim. Sim. Então, pronto, ó. Eu tô te fornecendo tecnologia para você ter uma máquina duplo pallet. Esse é o conceito. Ele pode falar, vai demorar horas. Mas tudo bem. No final do dia, você fica satisfeito de ter essa quantidade de horas jogadas no lixo? Eu vou responder a sua pergunta com um case real de uma empresa que usinava um hub eólico, tá? Ela conseguia produzir por mês 17 hubs. Ela colocou o sistema de ponto zero. Ela saiu de 17 para 40 peças mês. E o negócio é grande, hein? Exatamente. Cara, mais do que o dobro de produtividade. Pois é. Mas isso era só um componente. É um componente só, né? Mas assim- pegando, voltando pra ferramentaria, Aham. pro cara que tem 20 horas no molde, Aham. é que Vamos- ele tem que vamos- pensar nessas 4 horas de setup, né? Vamos pensar o seguinte, vamos falar que ele tem 24 horas. Então, por mês, só de usinagem, ele vai produzir, vamos falar que 24 horas, vamos falar que o setup é zero. Então, são 30 moldes no mês que ele consegue usinar. Se ele demora 4 horas para fazer um setup, então 4 vezes 30, a gente está falando aí de 90 horas, de 120 horas. 120 horas. Em 120 horas, ele Quantos produz, moldes? ele ganha pelo menos 5 moldes a mais, entendeu? Ou é repassa. mais ou menos. Isso você fez no outra mês, né? máquina. Isso você fez no mês e Exatamente. no ano, né? Exatamente. Ou Talvez ele repassa. pagou a máquina, né? Exatamente, é isso aí. Tem o seguinte, você pode repassar o molde, É. você pode colocar em outra máquina. Se você tem o sistema em 2 máquinas e uma máquina quebra, você pode levar o teu dispositivo para outra máquina. Imagina o seguinte, sabe o que muito tempo de ferramentaria é gasto? Em moldes que são repassados. Molde, quando você está repassando, você concorda comigo que é um custo adicional que você não tem no seu processo? Passa Mas- tintinha. Imagina o seguinte, você tem um molde que você tirou da máquina, colocou lá, quando você foi fazer a medição, vou ter que repassar essa região do molde. Ele volta para a máquina, você tem que fazer a o chance setup. de matar é maravilhosa, né? Não é nem De questão de encontrar os matar. raios. De... A questão é a seguinte, de você ter que fazer setup. Todo o tempo que você está tendo de reusinagem, vamos chamar de reusinagem, e os novos setup é tempo perdido. É tempo que a máquina poderia estar usinando um outro molde. Entendeu? Então essa que é a grande sacada do negócio. Eu ou você? Você.
No jogo do xadrez, tava nervoso, eu fiquei perdido. Pois é. A Perdão. conversa ficou boa, né? Porque a gente distraiu. Esqueceu do xadrez. Mas o Vero S ele tem infinitos ganhos. E assim, a gente está falando só de usinagem, mas o Vero S ele pode ser usado em solda, eletroerosão penetração, eletroerosão a fio, Prensa. prensa. A gente tem clientes hoje que trocam os estampos É. com o sistema. Tem todo um know-how, não é só vender o produto, né? E aí Porque a gente tá entrega Em pensando- robô, A troca. gente tá pensando numa solução que é você saber um ponto conhecido na É. sua mesa, É. você sabe onde é aquele ponto e facilita seu tempo até de... Mas posso te falar, essa ferramentaria não é um ponto conhecido. O que ele fez? Na mesa da máquina dele, ele fez várias usinagens de furos calibrados. O projetista, então ele criou como se fosse uma grade em cima da mesa da máquina, numerada. Então o projetista lá, quando vai fazer o programa, o CAN e a ordem de serviço, ele já fala, ó, você vai ter que colocar um Vero S no ponto 1, no ponto 10, no ponto 22 e no ponto 40. E aí o cara vai lá, pega o módulo, esse módulo aí ele é solto, ele prende nos asgos T, mas ele usa como referência esses pontos aí da mesa da Puxa, que máquina. legal. Acabou. Ponto conhecido, Conhecido. é colocar e tirar. Conhecido. A gente tem uma grande empresa aí do ramo de óleo e gás da mesma forma. Ele tem um Vero S que é duplo, então ele tem o pino na mesa e o pino na peça. E o Vero S ele tem Vero S em cima e Vero S embaixo. Embaixo ele coloca o ar, ele muda em cima do ponto que ele quer, porque o pino já está em cima da mesa da máquina e acabou. Olha a flexibilidade. Imagina uma peça de 12 toneladas sendo fixadas em 6 módulos, né, Thales? Isso. Em 6 módulos. Essa é a flexibilidade que tem que trazer. Te evita a construção de dispositivo, de... Ah, mas poxa, eu não quero o módulo que ele é acionado por mola, que você tem que usar o ar. Tem módulo manual com a mesma força de fixação, 28 kN. Então, E eu assim, ia falar pro Bruno que essas perguntas são frequentes, por isso que a gente já tá Sim, sim. com o discurso decorado, né? Mas é muito frequente, os clientes fazem perguntas... Essa aí é comum, mas às vezes são perguntas que você percebe que o cara não está preparado para o produto. Aí você tem que preparar ele para ter a tecnologia. E qual é a repetibilidade? Só 5 microns. 5 microns. 5 microns. Existe um pino que traz essa repetibilidade para 2 milésimos, mas 99% dos casos, os 5 microns ele é mais que suficiente. Ele atende. Exatamente. 2 microns aí já é usinagem de alta precisão. Exatamente. Sala climatizada até a máquina, né? Para você ter uma A ideia, máquina conseguiu fazer, né? para você ter uma ideia da repetibilidade do sistema, tem clientes nossos que implementaram desde o centro de usinagem, mesa de preparação, eletroerosão a fio, eletroerosão penetração e tridimensional. Então ele passa no molde em todas as máquinas, ele vai garantir o mesmo ponto zero. Existe uma grande montadora que hoje não existe dispositivo de fixação para bloco e cabeçote. 100% do processo excluso a operação 10, que é onde é feito o alojamento do pino. O robô vai lá, rosqueia o pino. Todas as outras operações são em cima do sistema Vero S. Tem algumas modificações para ter air check e tudo mais, para você ver se a peça está bem fixada ou não. Mas o processo roda 100% com o sistema de ponto zero. Qual que é a Até grande a vantagem? garra do robô. São dois exatamente. módulos Vero S. E qual que é a grande vantagem disso daí? Você tem 5 lados da peça sempre livre. Sempre livre. Quando você vai ter um dispositivo, às vezes você não consegue ter acesso, né? Então nessa forma você ganha flexibilidade, você ganha Acesso. velocidade, você ganha acesso, as ferramentas são mais curtas, então você tem vida útil maior de ferramenta, maior estabilidade de Evita processo. vibração. Exatamente, tudo Pessoal, isso. na maioria dos casos, prende direto na peça ou prende numa placa de sacrifício? Alguma Varia coisa assim? muito, por exemplo, tem moldes que o cliente não pode fazer o alojamento do pino, porque às vezes, por exemplo, ferramentaria, às vezes o projeto é de uma montadora ou de algum outro cliente. Mas de sacrifício. Quando é possível fixar diretamente na peça, é o melhor do cenário. Mas vamos falar, é muito variado, então tem cliente São que flexível, Não, né, pra você. hoje é mais comum em pallet, né? O exatamente. cara faz um pallet, fixa ou um dispositivo, fixa a peça no dispositivo e isso tudo no Vero. Porque pro cara conseguir a peça direto no Vero, esse cara é muito evoluído, né? Não dizendo que os outros não são, pelo amor de Deus. Mas esse cara vai ter uma liberdade. Geralmente esse cara é detentor do projeto Exato. da produto peça que ele que está usando. exato. que ele Entra tá aí até um usinando. trabalho futuro com os detentores dos moldes pra falar, ó,
deixa o cara usar, deixa o cara fixar, porque não vai te impactar no produto final, Essa né? grande montadora, o projeto saiu feito dessa forma da matriz dela. Então, assim, não foi escolhida, vai fazer aqui, não. Já veio dessa forma, entendeu? Globalmente assim. Agora, não sei se a gente pode entrar no método, na meritocracia de preço. O cara comprou um centro de usinagem para ele ferramentar com Vero S. Qual seria a média de investimento para ele ter um kit não completo, mas um kit para ele conseguir fazer esse trabalho Tem que ter um kit duplo, igual ele falou. Você tem que ter Isso, um na máquina, um na outro máquina fora. e um fora. Vamos Qual seria a colocar média de investimento? 30 mil reais. Com pinos, com os acessórios, né? Porque não é só o sistema. Conector de engate rápido, né? Enfim, porque a gente quer alta produção. A gente não quer que o cara fique lá... Eu fico pé da vida. O cara aperta o botãozinho, vem com a mangueirinha, encaixa, sabe? Aí depois tira. Não, faz profissional. Porque às vezes o cara quer fazer essas economias burras, né? Porque, o conector é caro, é 300 reais. É, beleza. Aí o cara vai lá, uma mangueira, não consegue encaixar, meia hora que ele perdeu já foi esse valor. Perdeu esse tempo, né? E até o que ele quer ganhar, que é o tempo, ele tá perdendo tempo. Então, assim, eu tô chutando um valor, tá? Mas quando a gente fala de um investimento de uma máquina aí de pelo menos quando zera, de uma inicial, vamos colocar 400 mil reais, né? E hoje a gente sabe que não é isso, é bem mais. É bem mais. Mas a gente tá falando, cara... 10%. A gente tá falando bem mais ou menos menos. 10% do valor da máquina. Ou seja, tá? É muito se menos. você faz mais de um setup... Vamos colocar um cenário bem porco, assim. Se você faz mais de um setup por dia e você não usa, você tá perdendo muita grana. Exatamente. A gente teve clientes nossos, ferramentaria. Não tô falando, vamos falar ferramentaria. Que é o cenário Que mais o- assim, a gente... que Até o o pessoal sistema- de ferramentaria não fica se sentir com preconceito. A gente tá falando muito a ferramentaria porque é uma produção não seriada, cada peça é uma peça. Isso aí. Exatamente. Então não isso aí. fiquem chateados conosco, o pessoal isso de aí, ferramentaria ainda. Não exatamente. vou querer pegar a gente, Não, não. E o cliente, ele teve o payback em menos de 10 dias. É isso aí. E quando vocês fazem essa venda, vocês... tem alguém de vocês que faz a medição ou não? Vocês deixam a cargo do cliente? Não, o O cliente... cliente geralmente faz esse Depende do nível de exigência do cliente. Às vezes a gente Controle vai precisar... dele, né? Exato, a gente vai precisar lá mostrar o caminho, fazer algum tipo de ajuste. Porque... Treinamento. Exatamente, porque não é... Porque às vezes a gente tem um pallet muito grande, que vem com vários. Não, beleza, vamos passar o relógio em tudo, vamos alinhar tudo. Então tem... Porque do jeito que o produto vem na fábrica, tem uma tolerância aceitável, né? E a gente garante os 5 microns de repetibilidade. Mas se o cliente precisa disso para uma peça de 400 milímetros, é diferente do cliente que precisa disso para uma peça de 2 metros. Então tudo isso a nossa engenharia dá apoio. Show, ótimo. É isso aí. Falando Bacana. de outro produto, Achei próximo produto, Zero Zero Point. Point, pra mim ficou claro, Bruno, pra você. Não, 100%. Vocês queriam falar mais Eu alguma fiz coisa umas do Zero Point? perguntas Não, é isso aí. imaginando né, o dia a dia que a gente acaba passando. Mas eu só quero fazer mais uma pergunta com relação a isso, que aí gerou curiosidade minha. Vocês falaram que vocês criaram um método de vendas, né? Então, vocês definiram uma estratégia tanto para a contratação, que é muito difícil você encontrar a pessoa certa, ainda mais para esses tipos de função, em que tem demanda técnica e a pessoa tem que ter liberdade, mas também tem que ter responsabilidade. Então, vocês criaram um envelopezinho de como vender. E hoje, como que vocês acham que é... Como que eu posso fazer essa pergunta? A aceitação do pessoal. O que eu perguntei de, não, mas fica 12 horas na máquina, 13 horas na máquina. Vocês ouvem muito Total. isso? Vocês conseguem converter essa objeção? Ou... Total. Na verdade, é muito engraçado que vários clientes que têm essa visão, às vezes a gente fala assim, fica com o sistema aí, testa ele. Tem cliente que não deixa a gente tirar o nosso sistema do teste. Não sai nunca mais. A gente tem um módulo que é dedicado para teste. Tem cliente falando, não, eu vou comprar Deixa você aqui, só deixa aqui, vai não mexe tirar não. esse aqui Quando quando chegar chegar o o outro. meu. Mas isso é normal. E assim, Não só para isso, né? Para vários produtos da nossa linha. exatamente. Os caras não acreditam que a nossa amorça fixa 3 milímetros apenas do bruto da peça e garante uma fixação de precisão. Eles não acreditam. Essa é a próxima pergunta. Então... Prende? Prende mesmo? Prende, Opa, cara. garra. Eu vou te mandar um vídeo de um cliente que fez um teste, cara, maluco. Uma peça, devia ter uns 400 milímetros de altura, 1020, ele tava usinando no topo. Eu brinco, os clientes, eles querem ver tudo dar errado. Então ele vai lá, ele faz o teste pra Na tudo pior dar errado. condição, Fala assim, não, né? Ele quero não ver põe se- no parâmetro de corte que ele usa no dia a dia. Ele Não, põe no pior e os parâmetro. E os clientes que gostam que tem carne de pescoço,
Eles falam, não, vamos falar com a Schunk, vamos ver se a gente quebra as pernas deles, né? E a gente vai lá e muitas vezes a gente consegue provar o contrário, né? Não, dá pra Cara, fazer. é bizarro. E aí, quando você mostra, aí o cara fica impressionado, né? Porque não é mentira. Até o pessoal do Senai, às vezes, fica bobo, porque a gente teve um caso que eles falaram, cara, eu não tô acreditando nisso. Quando o pessoal vier aqui e eu puder dar o treinamento pra eles, a equipe docente fica animada, né? Porque a gente tá exatamente. levando esse nível de tecnologia, né? Mas essas morsas são outro nível, né? Hoje não tem nada Não comparado. são todas, então, de vocês que têm essa característica. Sim, porque ela tem um tipo de acessório que a gente troca o mordente e crava na peça com 3 milímetros de altura, tá? E a tecnologia de construção da morsa permite isso, porque todas elas têm um tipo... Isso tudo é fabricado na Gressel, na Suíça, uma empresa que faz parte do grupo da Schunk. A Gressel, para vocês terem noção, quando você fala Gressel na Suíça, significa morsa. É igual aqui a gente não fala... como fala? A gente fala Yakult, né? E não leite fermentado. Aham. Então, a Gressel Vai é ter uma que pagar empresa royalties, de hein? renome. Comprem Yakult. Paga em- nós, né? E a Gressel faz parte do grupo da Schunk. Então, assim, tem construção, tem segredo, tem muito know-how que às vezes, assim, cara, não é qualquer um que tá... Não é um maluco que decidiu fazer morsa do dia pro outro. Eu vou né? até pegar um caso de aplicação. Na pós que a gente faz, entrou num dilema, né? Tem uma peça que a gente fez como estudo, eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Lá vem. Enquanto ele tá abrindo, mas assim, o material ele precisa estar como? Pode ser um material bruto? Bruto ou- tem um limite, por exemplo, do corte dele, né? Porque a gente tem o ângulo máximo, o perpendicular, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele comprava retalho. E aí vinha como se fosse um trapézio. Aí, obviamente, não dava, porque o ângulo era muito grande. Então, a gente tem um acessório que é um mordente basculante. Que ele se adequa justamente a essas questões. Aí a gente resolveu o problema do cliente. Certo. Esse aí, Bruno. Com esse... Essa peça. Pega uma. Como uma é que ela imagenzinha. entra, o bruto dela? Tem a imagem do bruto? Tem. Ela vai ter aí uns 400 milímetros, Vini? De bruto? Isso aqui é um vídeo? Isso. Abri no formato Isso é apresentação. a programação, né? É a programação com parâmetro. Essa peça, a nossa, como que ficou dividido, né? Um grupo simulou ela. Qual material? Em alumínio, um em titânio, um em ferro fundido e um em aço. Falando da condição mais difícil, em titânio. E a gente tem até tem um disclaimer, Bruno. Volta na apresentação aí. Ah, não dá play não, hein? O especialista em PowerPoint pode ajudar. Então, você não apertou play ali, não? Eu tava apertando, mas não tava indo. Sobe. A gente fez falando que dava, né? A gente usou a morsinha da Schunk aí, ó. Não, beleza. A Morsa Contec. Igual a imagem que tá ali, ó, tá vendo? Você pode cravar ali nos 3 milímetros e tudo bem. A gente tem mordentes para diferentes tipos de dureza, tá? Por quê? Para você fixar uma vez uma peça de 60 Rockwell C, não tem problema. Esse mordente original vai funcionar. Só que se você vai o resto da vida usinar a peça de 60 Rockwell C, ao longo do tempo pode ter um micro desgaste. Então a gente tem um mordente que vem com dentes insertinhos de metal duro. Aí não tem problema. Mas eu tenho clientes que usinam peças há 2 anos de 56 Rockwell C e o cara fala com pra o mim, mesmo eu mordente. não vou comprar o de metal duro, porque o original de você me atende. Então tá bom, tudo bem. E Mas essa nós peça temos de tecnologia 400 pra isso. milímetros de titânio seguraria na morsa de vocês? Não, nessa aí aplicação? a gente tem que calcular qual é o esforço que vai estar sendo exercício no topo da peça. Mas ela aplica 35 kN de força, 3,5 toneladas na base, né? Então a gente tem que ver qual que é a alavanca. Pela imagem, aguenta, tá? A gente já fez coisa pior. Exatamente. Mas assim, é pela imagem. Agora tem que ver esse tipo de usinagem, tudo bem. Não, A Morsa... com Hypermill não vai ter muito esforço. A Morsa, qual que é a grande vantagem dela? É uma Morsa extremamente compacta, né? Então, quando a gente pega uma Morsa hidráulica, para ter essa daí, ela tem 160 milímetros de abertura máxima. Quando a gente pega uma Morsa hidráulica para ter 160 milímetros de abertura, a Morsa tem geralmente 500 milímetros de comprimento. Essa Morsa aí, ela tem 200 milímetros de comprimento. Ou seja, você consegue colocar mais morsas em cima da mesa da máquina, consequentemente, você tem maior produtividade. E aí, de novo, entra naquele ponto, né? Poxa,
não é simplesmente, não precisa muitas vezes colocar robô. Você otimizando os seus sistemas de fixação, você consegue aumentar a sua produtividade tão quanto você colocar robô. Agora, qual que é o próximo passo? Eu tenho um pallet fora, eu quero colocar dentro da máquina, colocar um Vero S, colocar as morses em cima, você fazer essas trocas aí. Então, assim, é um futuro e uma possibilidade também. Eu lembrei, tem um cliente em São José dos Campos, Ramo Aerospace, que faz coisa muito pior. Não posso falar o nome, mas vai então tranquilo. aguenta. Vai Vai. tranquilo. A única coisa que eles não devem fazer é colocar a morsa dentro da mesa, né? Exatamente. É um novo Vero S. Esse daí, ele usinou a mesa da máquina. Usinou pra não ter... Pra quem não tá assistindo, né, tá só ouvindo, só pra vocês entenderem, né, é uma máquina 5 eixos, a gente tem uma morsa pequena ali, uma peça bem alta, e ela tá ali Uns 400 milímetros. 90, tá totalmente no limite. Os vamos caras colocar. roubaram, meu, pra mostrar Só que tem enfiaram curso. a morsa pra dentro da mesa pra ter curso, a gente né? fresou a base dela, que não precisava de tanta entendi. base. Mas assim, isso daí para a produção é fantástico, porque você ganha muito espaço. Você não vai precisar de uma unidade hidráulica e tudo mais. Então é um ganho fantástico do produto. Isso. É isso aí. Ali no... Tá vendo? Ela já tá em cima do Vero S, né? Nesse vídeo. Toda a nossa linha de fixação já é pronta pro Vero S. Então isso também é um diferencial. Quando o camarada adquire o produto nosso... Vai colocar os pinos. Ele já não precisa usinar. Tudo bem, se ele já tem uma morsa boa lá, ele prepara ela. Mas Deixa eu fazer uma pergunta boba. Como que no Zero Point, eu tô olhando aí, a parte que vai fixar no Vero, como que define a orientação dele? Tem que ser dois. Você tem, na verdade, nesse caso aí, você tem 2 pinos, né? Você tem um pino que é o pino A, que é o pino de precisão, e o pino B, que é o pino prismático, que é o pino de posicionamento. Então, ele basicamente trabalha como um prisma mesmo. Então, nessa forma, você está definindo um ponto de precisão e um ponto de posicionamento. Então, é onde você consegue garantir a precisão do sistema. Quando você trabalha com um único módulo, aí você tem o pino de precisão e você tem uma chaveta, que é a chaveta de posicionamento. Então, basicamente isso. Então, por exemplo, você tem nesse caso aí 6 módulos Vero S. Se você estivesse usando 6, você ia usar um pino de precisão, um pino de posicionamento e outros 4 pinos de fixação. Então, esse é o conceito do sistema de ponto zero. Então, nesse caso aí, é 35 kN de força por mordente, tá? E uma Vale coisa também, frisar né, isso. Mário, acho que é interessante, né? Às vezes, acredito que você deve se deparar com isso. Às vezes o cara quer comprar morse e às vezes não quer investir no... A morse já vem com torquímetro ou... Não, a morsa não veio com torquinho. E aí isso E às vezes o cara não quer comprar o torquímetro, né? Então, mas aí que tá, eu sempre falo pra eles, cara, é um seguro, porque realmente, se vocês trabalharem ali, qualquer equipamento mecânico, né, acima do torque, eu ando de bicicleta, né, e aí tem parafuso que é 5 Nm na mesa, ali do guidão, né, se você ultrapassar aquilo, cara... Eu uso a chave Allen de qualquer jeito. O cara Não, é velho. administrador e controla errado. o torque Mas do você pedala o quê? parafuso. O cara é Mountain mecânico e... Mountain bike. Pô, vamos marcar umas trilhas aí, Vamos mano. lá. Eu tô ruim porque semana passada eu tava numa prova, o Mário sabe, e aí eu acho que minha imunidade foi lá pro saco, que eu tô só o pó da rabiola. XCO, trilha. É, isso aí. Que legal. O Fábio compete, o Sim, da Grob, né? o Pestana também. Testando. É ele mesmo. Pergunta, voltando aqui. Então, essa parte de cima, pra quem não tá vendo, eu tô apontando pra morsa, mas beleza. Ali é onde você faz a fixação por 3 milímetros. Perfeito, exatamente. O P10. E aí, os outros pontos ali desse mordente são pontos de precisão? Na verdade, você tem a face dele que ela é retificada, então você pode fazer, por exemplo, na operação 10 que está bruto, você pode fixar, né, no ponto que crava na peça para você ter uma maior remoção de material. E aí, depois que a peça já está preparada, você pode usar esses pontos retificados para fazer, por exemplo, uma operação 20, que é a operação de acabamento, que é o segundo lado da peça. Legal. No vídeo vai mostrar isso. E uma coisa, vocês têm, porque eu já vi, não sei se era de vocês o sistema, um sistema para fazer o cravamento? Não é necessário. Essa é a grande vantagem. É. O sistema que precisa de uma bomba hidráulica é porque ele não tem força suficiente. Então o que acontece? Existem outros produtos no mercado que o cara fornece a morsa e uma bomba hidráulica. Como a morsa não tem 35 kN e esse mordente com essa tecnologia como a nossa, ela não crava. Então o que eles têm que fazer? Cravar. Eles têm que gastar tempo botando uma bomba
certo? Crava Essa. para gerar aqueles furinhos e depois levar para a morsa, que vai só então o quê? Apoiar. A nossa não precisa disso. E aí vai Olha falar, lá mas vai gerar os tensionamento. pontos. Ó, essa é a prova disso. Vai gerar tensionamento. Não, porque ali é no bruto, né? Então não tem problema. E se for uma peça sensível, no torquímetro você ajusta a força. Então esse papo de tensionamento, a gente nunca teve problema, né? Primeiro, agora ele vai fazer o P10, né? Aí ele vai virar a peça para fazer o P20. Pode ver que onde ele fresou, isso para quem não tá assistindo a peça retangular, e aí agora quando ele volta, ele coloca no segundo escalonado. O primeiro escalonado é um dentilhado, o segundo a gente tem esses paralelinhos com Vocês vendem diferentes também? alturas. Sim. Sim. O cliente Se isso fabrica. daí na firma era uma briga pra achar um bom. Um calço paralelo Nossa, decente, né? amigo. E, ó, Que é tem assado imã uma altura atrás. e não tem altura. Vocês viram que tem imã atrás? É chique, cara. Que show, cara. Aí ele vai lá e ele apoia justamente no retificado. Pronto. Acabou. E aí você pode fazer a segunda fixação. E senhores, pra quem não nos assiste no YouTube, só nos ouve no Spotify, no Deezer, no Apple, a gente convida vocês a nos assistir pra ver esses vídeos e ver o que a gente tá falando em cima, pra ficar claro pra vocês de qual dispositivo a gente tá falando. A gente vai colocar esses vídeos dos produtos do Vero S, a gente já publicou na nossa página, a gente vai publicar também na Morsa e do próximo tópico. Show. Esse mordente basculante que é sensacional, porque não é comum você ver por aí. A gente tem um lado fixo, aí a gente põe uns insertos ali, como os mordentes, vamos dizer. E aí a gente consegue gerar então a referência. E, E por o exemplo, outro fixar uma lado peça é- cilíndrica. Exato. que legal, o outro lado ele é basculante. Então ele se adequa à geometria. Não precisa ser redonda a peça, pode ser uma peça totalmente irregular. Ou como eu falei, uma ferramentaria lá de São Paulo, que ele comprava o bruto, o recorte torto. E ele falou, pô, minha matéria-prima não dá nada, porque a tua amostra é de precisão. Eu preciso de uma amostra que não seja de precisão, né? Eu falei, não, usa ela e troca o mordente. Ele usa esse Senão ele mordente teria que fazer um outro Uma outra processo. operação, né? e toda manual, tinha que zerar e tal. Aí não, aí ele só prepara numa máquina e acabou. A peça tá esquadrejada. É isso aí. Que legal. Então essa é a solução. Então, assim, a flexibilidade ela é gigantesca. Muito bom. A gente poderia entrar no mérito, o cara comprou uma máquina 5 eixos e precisa de um investimento de um equipamento similar a esse, de uma morsa desse tipo. Quanto que Morsa daria uma média de oxidante. investimento? Então, a gente tem dois tamanhos, né? E aí, como a gente tem variação de impostos, eu vou arredondar, né? Vou colocar de 8 a 15 mil reais, tá? Depende do tamanho da morsa. A gente tem morsas que são menores, de 80 de largura por 130 de curso, que a gente vai estar falando numa faixa, sei lá, vou chutar também, tá? De uns 6 mil reais. Mas quando você vai ver custo-benefício, vale a pena pegar a de 125. E ela é uma morsa mecânica. Totalmente Totalmente mecânica, mecânica. fuso pré-tensionado, blindada, sem manutenção, utilizando o torquímetro, acabou. E o cara que investe numa máquina 5 eixos, ele precisa de uma solução dessa para Ah, evitar problema de fim de curso, né, Bruno? É, mas é aquilo que a gente falou, né? A gente tem que mudar a mentalidade, porque às vezes a pessoa, pô, mas comprou a máquina lá, gastou 4 milhões numa máquina 5 eixos, investiu numa morsinha. Você vê aqui o acesso que você tem em todas as faces é muito bom. A gente- Uma morsa Ergonomia. tradicional. Bruno, ergonomia. Teve um cliente que eu falei pra ele, cara, olha o tamanho da morsa que tá dentro da mesa da máquina. O teu operador vai lá sozinho, ele consegue arrancar, porque eu sou baixinho, eu não consigo. Então, é isso. E aí a gente tem que pensar, quando a gente fala de indústria 4.0, nem a morsa é adequada. Entende? Então tem que ter uma morsa que seja pelo menos ergonômica, né? Exatamente. Perfeito. Show, ótimo. Vamos para um outro tópico, porque a gente já tomou bastante tempo deles e a mulher deles tão brava agora. Tão hein? bravo, estão gastando cartão de crédito. Mandril. Vamos para os... Mandris. Mandris. É mandris? O plural de Mandris, Mandris. isso aí. Ah, essa é patente nossa, hein? Esse é bonito de ver. Falando de Mandris, o que hoje vocês... A gente separou um dos produtos, né? A gente sabe que vocês têm outros. Mas o que vocês têm hoje de solução, de fixação? A gente falou então de fixação de peça. Uhum. Vero S, Zero Point. Falamos das soluções de Morsa. morsa. Aham. A gente tá muito no mundo do fresamento. A gente sabe que vocês têm placas, mas a gente vai ficar Ok, perfeito. nesse episódio em fresamento. Perfeito. Falando de solução de fixação de ferramenta. Aham. O que hoje a Schunk
tem de solução para fixar ferramenta? O carro-chefe da Schunk, ele é totalmente a linha de porta-ferramentas hidráulicos, né? O primeiro mandril que a gente fala é o porta-ferramenta hidráulico. E o que a gente coloca dentro do porta-ferramenta hidráulico? A tecnologia simples da fixação da própria ferramenta. Então a gente parte de mandris de todos os tipos de hastes, né? De mais conhecidas do mercado, HSK, BT, SK e tudo mais. E a gente também a grande vantagem do mandril da Schunk, ele consegue fixar todos os tipos de hastes de ferramenta. Então, a haste cilíndrica, o H, né, HB e o HE. Ou seja, o Eldon Wilson Note também, sem danificar a câmara hidráulica. Então, isso é uma grande vantagem no sistema. Isso era algo que eu ouvia bastante. Que você não pode colocar uma fresa com rasgo. Exatamente. No mandril hidráulico. A Schunk, ela desenvolveu a engenharia muito interessante no conceito da câmara hidráulica, que justamente previne qualquer problema em relação a justamente essa... danificar a câmara quando você faz a pressão, porque é uma grande pressão hidráulica. O mandril hidráulico basicamente é o seguinte: você tem um óleo lá dentro, você tem um pistão. Quando você gira a chave, esse pistão aí ele volta para a sua posição, então alivia a pressão, então você consegue tirar a ferramenta. Você coloca uma ferramenta nova lá, você apertou, esse óleo aí o pistão empurra o óleo novamente, você cria uma pressão interna lá que fecha. Você trabalha dentro do campo elástico do material, do aço no caso. E aí é onde você consegue abraçar a ferramenta e você fazer a fixação. Quanto que é o que ele consegue? São milésimos de... É milésimo? São milésimos, exatamente. Dependendo do mandril, quanto maior o diâmetro, maior a expansão. Então você chega a centésimos. Mas não é nada muito grande, justamente porque você trabalha dentro do campo elástico do material, né? Então, você tendo uma oscilação maior, você entraria dentro do campo plástico, onde você teria o grande problema da deformação. Se eu não me engano, são 0,3%. Do diâmetro? Eu vou até fazer uma conta. Mas aí, beleza. Então, chegamos aí no mandril hidráulico. Uhum. E eu sei que o mandril hidráulico você tem essa vantagem de fixar direto uma haste, por exemplo... Você tem os mandris maiores e menores. Uhum. E você tem pinças para esses Exatamente. mandris, né? Bom, eu acho que antes da gente chegar nesse ponto aí, qual que é a grande vantagem do mandril hidráulico, tá? O mandril hidráulico, ele tem, por sua natureza, como você tem óleo dentro do mandril hidráulico, ele tem uma grande propriedade que é a absorção de vibrações. Então, testes realizados em universidades, se chegou a ganhos de vida útil de ferramenta em até 300%. Justamente pela absorção de vibração durante a usinagem. E também a proteção do spindle da máquina, porque imagina o seguinte, você tem uma usinagem, toda usinagem ela gera uma ressonância. Essa ressonância, se você tem um sistema totalmente rígido, ela vai direto para o spindle, o isolamento dos spindles, exatamente. Com o passar do tempo, existe um desgaste desse rolamento e com isso você tem uma necessidade de troca maior. Quando se fala de ferramenta, toda a ferramenta na usinagem ela gera uma ressonância. Isso é normal do processo de usinagem. E essa ressonância que causa microlascas na aresta de corte da ferramenta. E é isso que causa a redução da vida útil. Pior o acabamento superficial e tudo mais. Aumenta a temperatura, aumenta o desgaste. Exatamente. Quando você tem uma câmara hidráulica, essa câmara hidráulica ela absorve as vibrações. Isso aumenta a vida útil. Temos casos reais aqui no Brasil onde mandris térmicos foram trocados por mandris hidráulicos da Schunk com ganhos de vida útil de até 90%. E sem operação de desbaste, acabamento? Operação de furação, para você ter uma ideia. Furação. Ou seja, a gente estava comparando mandris de excelente qualidade, de fornecedor de excelente qualidade, onde o batimento da ferramenta também era de 3 milésimos, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Ou seja, as condições de batimento e qualidade do porta-ferramenta estavam ok. A única coisa que mudou é térmico para hidráulico. O hidráulico absorveu as vibrações durante um processo de furação, tá? A gente nem está falando de fezamento. Quando a gente entra em fezamento, a gente tem ganhos às vezes até maiores. Esse caso aí que foi 300% aí de ganho foi justamente o processo de fezamento. Mas eu não vou chegar nesse mérito porque foi um processo um ambiente totalmente controlado e tudo mais, dentro de uma universidade. Mas um caso real que eu passo para vocês, uma furação, chega a ganhar 90%. E aí você, reduzindo essa possibilidade da vibração, você tem uma outra vantagem,
que é o quê? Você consegue aumentar seus parâmetros de corte, aí você reduz o tempo de usinagem também. Tá? Então, assim, isso Você ganha na vida útil da ferramenta e você aumenta a sua produtividade. Exatamente. Todos os mandis hidráulicos têm um batimento máximo de 3 milésimos da ferramenta, tá? E aí sim entra naquele ponto que você falou. A vantagem do hidráulico, você não necessita de nenhuma máquina para você fazer o acionamento do mandril. Então é muito simples, uma chave Allen T, você vai lá, abre o sistema, é um parafuso, colocou a ferramenta, prendeu, já está pronto para você fazer a usinagem. E você pode trabalhar com buchas de redução. Então, por exemplo, o mandril de 20 milímetros, você consegue trabalhar com buchas a partir de 3. Então, a partir de 3 milímetros, de 1 em 1. Então, um diâmetro de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 18 milímetros, com facilidade no porta-ferramenta. Então, é algo muito fácil. Flexível, e flexível, exatamente. Um detalhe só importante é que o hidráulico não é resposta para tudo. Não, né? exatamente. E aí, como o Myron falou, a gente teve esse caso que a gente avaliou e comentamos, é essa saída. A gente tem no nosso catálogo uma linha extensa, desde mandril hidráulico, o tribus, o térmico, o sino R, que é uma bucha mecânica, tá? É como se fosse um porta-pinça mecânico. Temos porta-pinças também, tá? Vocês também tem cone térmico? Temos. Tem. Então, qual é a grande questão? É a aplicação. Né? E aí o tribus também entra justamente para quando a gente vai falar de altíssimas rotações, em comportamentos, principalmente em cones HSKI 40, etc., que a gente vai ter uma vantagem maior, porque é um ambiente de usinagem, de micro-usinagem, que a gente não vai ter talvez a vibração que nós temos numa máquina de porte maior, como uma BT40, BT50, que é mais comum a gente trabalhar com hidráulico. Então, quando a gente fala de máquinas de acima de 20 mil RPM, máquinas muito usadas na indústria de moldes e matrizes, é uma boa solução em termos de precisão de batimento. Seria a solução tribus melhor recomendada comparado com o hidráulico. A aplicação tem que ser bem analisada, tá? Então, assim, existem mandris hidráulicos que a gente rebalanceia ele para trabalhar 40 mil RPMs e trabalha muito bem. Então vai depender muito da aplicação do cliente. Então pode ser que a gente trabalhe numa máquina high speed com mandril hidráulico, bem como pode ser que a gente trabalhe numa operação simples com baixa rotação com mandril tribus. Então vai depender muito da aplicação do cliente. A gente tem aplicações trabalhando a 9.000 RPM com tribus. Então assim depende muito do que vai ser usinado, que forma que você vai ser usinado. O tribus ele tem uma grande vantagem porque por ele ter um corpo bastante fino, de você ter facilidade de acesso, que o hidráulico já não tem. Agora, dá para aplicar ele em todas os processos de usinagem? Não. Por quê? Justamente por ele ter uma parede mais fina, ele tem uma força de fixação muito menor do que um hidráulico. Então, altas emoções não são indicadas, por exemplo, para uma caneta Tribus ou um prolongador Tribus, um Tribus Slim, um Tribus S, né? Mas pode, talvez, um Tribus R, que é um Tribus mais robusto, ele possui um sistema que também tem absorção de vibração, também pode ser uma grande possibilidade. Então, quando a gente fala de fresamento, assim, para ficar uma divisão mais simples para nós entendermos. Quando a gente fala de um desbaste um pouco mais puxado, hidráulico. Quando a gente vai falar para acabamento, tribus. Hidráulico também pode ser utilizado, tá? Isso, de novo, como eu te falei, cada aplicação é uma análise específica. Da mesma forma, poxa, cada a máquina pode fazer tanto desbaste quanto acabamento, quanto fresamento, rosqueamento, software, a mesma coisa. Então, assim, depende do processo de usinagem. Você então, pode usar é por isso que a gente tem a nossa equipe de engenharia justamente para fazer essas análises para os nossos clientes e ver qual que é a solução mais adequada. Você pode usar um hidráulico para fazer o desbaste, redesbaste, aí tem aquele cantinho ali. Exatamente. Difícil acesso, você pode Existem aplicações que a gente monta a caneta Tribus no mandril hidráulico. E existe casos que o nosso tem do Slim 4X, que é o nosso mandril hidráulico fino, um mandril que tem a exata geometria do térmico, tá? Que vai atender. Eu fiz até um teste lá com o Mariano e com o Rogério lá na Grove, de teste de fresamento, né? Com o térmico e hidráulico, pra gente ver a diferença de comportamento, né? E a gente viu uma diferença aí na vibração durante a usinagem e no ruído. E como eles tinham sensoriamento no espinho da máquina, a gente conseguia manipular isso e eles ficaram loucos, porque mesmo eles que são experts viram o comportamento ali na prática
tendo uma diferença ali no ruído e vibração, tá? Agora, o Tribus também é interessante, sim, mas o Tribus, eu digo, ele tem que ser mais observado, né? Ele não é tão universal. O hidráulico é muito universal. Exatamente. Ótimo, muito bom. Sou eu ou você aqui? Eu só pedi mais um número, você comentou da diferença aí do hidráulico pro térmico, 90% numa furação, mas e para o cara que tem lá um R40, um R32? O que ele pode esperar na hora dessa migração? Vou para o hidráulico. Por que eu vou para o hidráulico? Você já deu vários pontos, né? Principalmente em relação à flexibilidade do processo. O porta-pinça, apesar dele ter a facilidade de trabalhar com as diferentes pinças, né? Você tem que ter uma chave, o cara vai lá, aperta, às vezes você espana a porca, você perde a chave de fazer o acionamento, mas o que você vai mais ganhar em relação à qualidade da sua usinagem. Por quê? O R40 você tem um batimento muito maior ali da fixação, a gente fala acima de centésimos, né? Quando você trabalha com um sistema hidráulico, você fala em 3 milésimos. Então, de novo, voltando naquilo que a gente tinha falado. Melhor qualidade superficial, absorção de vibração e, aí, consequentemente, aumento da vida útil de ferramenta e também melhoras dos parâmetros de corte durante a usinagem. Perfeito. E aí, acho que agora a gente pode fazer aquela pergunta, Lucas. Pergunta polêmica. Olha, não. Outra pergunta. Essa não? Essa acho que não compensa. Mas assim, comprei uma máquina. Comprei lá uma Home D800, por exemplo. Ok. Não tenho muita grana. O que vocês indicam de investimento? Eu começo com zero point. Eu posso usar o zero point de vocês numa morsa qualquer? Ou não, eu tenho que usar o zero point de vocês com a morsa de vocês? A gente até fala para os clientes que eles não precisam jogar os produtos que eles têm fora. Eles podem fazer um pallet. Tem cliente nosso que já tinha algumas morsas antes. Eles foram lá criar um pallet de adaptação para os pinos e montam em cima do nosso sistema. As novas morsas eles compram os da Schunk que já vem preparada com o sistema. Mas, de novo, o cara está começando, tá? Primeiro, a gente analisa qual que é a produção dele, o que ele vai produzir. Mas 90% dos casos é muito importante ele começar com porta-ferramenta de qualidade, que a gente está fixando a ferramenta com qualidade, e uma morsa. Então ele pode começar com uma morsa da Schunk. Não adianta nada ele ter um Vero S se ele não tem uma estratégia de usinagem pré-definida. Então assim, eu sempre recomendo, trabalhe com porta-ferramenta de qualidade no seu spindle e segundo, tenha uma morsa de qualidade na sua mesa. Aí depois disso você vai trabalhando os outros produtos. Então você pode ir para uma mesa magnética, você pode ir para um sistema de ponto zero, você pode ir para uma placa estacionária, mas uma morsa de qualidade e um porta-ferramenta de qualidade você já está muito bem calçado aí para você estar iniciando a sua usinagem. São investimentos mais baixos também e eu acho que isso daí é o caminho inicial para qualquer um que está iniciando no processo de usinagem com uma máquina nova, como você disse. A minha visão, se perguntasse para mim, eu acho que eu falaria o zero point primeiro. Não. Não. Porque é do mais... Não é que é mais simples, né? Mas é do pirâmide de Maslow, né? Começa pela parte mais básica, que seria o porta-ferramenta e a morsa, depois com o zero point. E aí eu vou além. Dependendo do tipo de usinagem, substitui a morsa por fixação mecânica. Aliás, magnética, desculpa. O pessoal brinca na Schunk, né? Quando você vai para a Itália e eles olham a peça, eles primeiro pensam, como que eu vou magnetizar essa peça? Se não der para magnetizar, aí eles falam, ok, vamos usar uma morsa. E, cara, isso faz total diferença. Por exemplo, até os alemães estavam falando que os italianos têm essa vantagem em relação aos alemães, que eles utilizam a tecnologia magnética muito mais que os alemães, né? E segura bem? Puta, cara. Mas assim, você tem que ter uma área grande da peça, né? Não Sim, uma peça nervurada. Peças do tamanho de uma folha 4. Você precisa ter aquela área. Pelo menos uma folha 4. De área, entendi. Então, folha de sulfite, tem esse tamanho, manda bala. Agora, a peça pequena, aí a gente vai usar uma morsa, entende? Por quê? Porque já vai atender. É mais conveniente, né? Já vai atender. Nesse caso. Então, dentro do que ele falou de morsa, a gente estaria falando de um investimento de, pelo que você comentou, 12 mil, uma morsa. Isso, eu tô falando dos tamanhos médios. Ele falou a morsa mais cara. Não, de 8 a 16, a gente tem morsas muito mais caras que essa, mas eu tô falando de morsas iniciais, como as KSC que a gente conversou aí.
ela parte de 7, 8 mil reais Isso. até uns 12 mil reais a morsa KSC, que é essa morsa que a gente estava comentando até agora. A gente Vocês tem mais viram com baratas. desconto Com desconto do Cavaco Cavaco. Mas a gente tem mais baratas. Só que eu não quero prometer um valor mais barato, porque aí são morsas menores. Às Entende? vezes ele não vai atender Então uma... eu tô das tamanho, né? Que a principais. morsa é tamanho de Não, mas curso eu tô só pequeno. querendo estar assim no ponto assim, ele vai investir 6 mil reais numa morsa, mais uns 10 mil reais em cones? Não, depende da quantidade de cone, né? Um Mas- magazine de 30 posições, 32 posições. Então, Ele mas vai nem deixar um pouco tudo, mais. provavelmente nem tudo ele vai pôr hidráulico. Ó, a gente é líder no hidráulico. Eu não vou falar pro cara, coloca aí tudo hidráulico. Porque ele nem vai conseguir, por exemplo, processo de rosqueamento, ele não vai conseguir colocar um hidráulico. Isso. Uma fresa, um cabeçote de fresar, ele não vai conseguir colocar um Então ele vai hidráulico. comprar uns 10 cones. Não, vamos que seja falar que sim. 5 kits, vai. Então Cinco ele vai estar kits. gastando aí 10 mil reais de kit. Então seria uma média de no máximo uns 20 mil reais para equipar uma Pra ele começar máquina. um processo, Isso. com qualidade. O cara comprou uma máquina. Esse é um problema muito comum, né? Às vezes o pessoal compra a máquina, que é o mais caro, e aí depois. Putz, preciso disso, preciso Então, mas daquilo. aí tá o grande erro que todo mundo comete. O cara, ele compra a máquina para depois ele ver o processo. É a mesma coisa no robô. Muitas vezes o pessoal compra o robô para depois ver o que vai manipular. Tem que ser o contrário. Você tem que começar. O que você vai usinar? Vou usinar isso. Aí você parte fixação, ferramenta, porta-ferramenta, e aí você chega na máquina. Exato. Então, assim, deveria ser dessa forma, não é. Porque muitas vezes o cara ele compra um elefante para matar uma formiga. Bem como pode ser o contrário, é uma formiga para levantar um elefante, entendeu? Então, assim, é muito importante você saber o que você vai fazer, trabalhar com inteligência, porque aí você vai ter o processo, realmente você vai conseguir tirar 100% daquele processo. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Bacana. Ó, eu sei que você quer falar mais, mas a gente já extrapolou muito o tempo que a gente conversou com eles. Então, já pra gente encaminhar pros finalmente e poder liberar vocês, e aí já pegar o compromisso de vocês voltarem em outros momentos, Com porque tinha toda muito mais certeza. pergunta. Sobre vocês, beleza? A gente entendeu que os dois são bem competitivos, qual Aham. foi a trajetória Não, eu tô tentando terminar o jogo, Vocês ele não tá chegarem. deixando. até onde vocês chegaram. Mas assim, e o que vocês fazem de, sei lá, você que já comentou que do pedal e vai me ajudar, porque eu tô tentando. Tá, a gente combina. Mas eu sou... Os eu hobbies. gosto de esporte, né? É que a pandemia que me forçou pro pedal. Mas enfim, o Maron hoje é do kart, né? Mas também já Caramba, fez então outras você tá coisas. pedalando. Olha, Ele tá pedalando há um ano, mais ou menos, é isso? Não, é que quando eu era Já tá mais competindo? jovem... Sim, não, é que assim, a minha história com bike é meio maluca, mas pra resumir, né? Eu sempre fui fascinado por moto de enduro, e eu corria de moto de enduro. E Enduro aí, é moto? Enduro de moto, né? Puxa, rally, que legal. Só que o que acontece? Meu pai não deixava eu ter moto, até eu completar 18 anos. Então, até os 18, Era eu só só fazia bike, mountain bike, pra lá e pra cá. Quando eu fiz 18, comprei minha moto, meu pai queria me matar, e eu fui, e eu sou de Ribeirão Pires, né? Tem equipe, o pessoal ia pro Rally de Sertões, mas meu negócio era outro tipo de enduro, não era tão rally. E aí eu fui praticando até que desloquei uma vértebra. Então eu tenho uma vértebra deslocada, eu tenho uma hérnia de disco o resto da vida, e aí eu tive que parar com o enduro ou motocross, que o pessoal fala, e aí a saída foi voltar a um outro esporte, que era a natação. E aí, natação, o Myron pegou bastante tempo que eu treinava, trabalhava na Chung, treinava natação, etc e tal, fazia travessia aquática. Então era maratona aquática, eram travessias mais longas. Quantos? Não, o máximo que eu gostava era de 3 mil metros, né? 3 mil metros, mar aberto? Nadando, é. Mas mar aberto? Mar aberto, é. É o Nossa, que eu mais cara, gosto. 3 é. Não dá nem Mil. pé. Não dá Nossa, nem pé. 3 mil no mar, cara. Tipo, na É. piscina, no mar, cara. É, e todo ano era um ritual, porque eu tive uma época na Schunk que quando deu a pior crise das costas, que eu não conseguia ficar 40 minutos de pé. Não, o Myron conviveu esse período comigo. Então, pra mim, quando eu pude voltar a nadar, melhorei, fiz uma readequação alimentar e não sei o que, voltei a treinar e eu pude fazer a minha primeira travessia longa, foi muito importante pra mim, né? E aí todo ano eu tinha um ritual de fazer a última prova do ano, que é como se fosse a São Silvestre, dessas maratonas pequenas, né? Que é a Fuga das Ilhas, que você sai de uma ilha e vai até o continente, né? Puxa, Lá em que Barra do legal, Saí. cara. Mas é 2 mil metros, não é Logo tão saí, longo. litoral norte de São Paulo. É. E aí todo ano teve... Hoje eu recebi uma mensagem
que vai ter esse ano. Então talvez eu vou voltar a treinar só pra ir no final do ano, porque eu tô sem nadar. Mas você vai sem nada assim de. Você vai com colete, Sunga. salva-vidas. Sunga, óculos e touca. Mas se você tá. Curiosidade, se você tá com um desespero, Não, cansou, aí que tá. O cara sabe nadar, né, velho? Não, Não, você assim, queria que ele fosse de colete de salva-vidas. Não, eu falo- aquelas Ele bolinhas vai de aqui barco, no braço. vai de barco. Eu falo isso porque eu tava recente agora no Nordeste e eu vi um pessoal treinando nada no mar e eu vi que eles vão com tipo. Sabe aqueles Um espaguete? sinalizadorzinho Não. atrás. Não, eles vão com tipo uns espaguete amarrado neles Não. pra se der ruim, dá a entender, né? E tem outra. Se você vai com aquela roupa do triatlon, você vai pra uma categoria diferente, porque aquele neoprene te faz flutuar mais, a água salgada também faz, você vai pra uma outra categoria. Então, pra ir na categoria que tá valendo mesmo, é só Mas com você vai sunga. pra brigar? Pra... Não, imagina. Não, Pra longe concluir a disso. prova. Não, pra mim é concluir a prova. Eu tenho alguns amigos que treinavam comigo que são feras, mas eu não. Isso é mais por uma realização Mas e se o pessoal. cara da cãibra precisa de apoio? Deu cãibra. Azar. Boia. É perigoso, então. Não, assim, é um esporte. eu não- nunca não- vi ninguém que morreu. Eu já vi gente que teve hipotermia. Não, falando sério. Nas provas que eu fui. Ele Falar não pro- viu, pro ele cara não viu também porque que trabalha afundou. com a gente de avião. Ficou pra Ele lá. fala a mesma coisa. Não, nunca Conheço vi ninguém ninguém que que fez um morreu. acidente de avião. Mas assim, já Tá teve vivo. hipotermia, já afogou, já. A gente fala, pedir o barquinho é vergonhoso, porque pedir barquinho tem os caiaques, né? Ah, então tem um não apoio. pode. Mas é vergonhoso. Você não vai pedir barquinho. Você vai morrer, mas você vai pedir o barquinho. É tipo você Se for fazer, da nossa equipe, correr a entende? maratona e ter que parar na Exato. ambulância. Não, não pode. Não, e né? teve É que igual não dá pra na... você conversar, né? Que correndo ou andando de bike você dá uma. Puta, tá foda, né? Não, Agora não, nadando não. não. Bike não. dá, correr não dá não. Não, então, e aí, assim, eu fiz muito tempo, aí eu tive que parar por causa da pandemia, porque as academias na água não contagia, mas enfim, fechou tudo, eu mudei de cidade, fui morar em Santo André também, e aí com isso, cara, e aí? E quando você tá acostumado a fazer atividade física, você Corpo fica pede. louco quando você fica parado. Aí eu voltei a pedalar. E aí eu fiz aí essas provas, e aí a mesma coisa, você falou, não, para, descansa. Aí essa prova foi pesadíssima, e eu tava comentando com o Myron, cara, não pode empurrar bike. Quantos quilômetros e Não, qual foi altimetria? 45K, 1.100 de altimetria, 1.100. mas É foi bastante, hein, meu? a altimetria muito punk, e aí você vê, né, a galera empurrando. Aonde eu mais passei, o pessoal... É o conceito lá do os nada, caras não, é tavam vergonha, não morre. empurrando, e eu tava pedalando, e eu saía gritando, sai da frente. Porque se eu tô pedalando e você tá empurrando... esquerda. É, total. E na descida Quase dá um também. xingo, né? Na descida, porque meu irmão gosta de dar um rio. Dá um rio. E Ah, aí, muito louco. só que ele é outro nível, eu já sou um pouco menos, né? Que legal, né? E aí, então foi legal. Se é subida e descida, eu vou bem. Quando é retão, é mais ou menos. Mas foi bom. Eu fiquei numa posição bem legal. E você, Myron? Ultimamente, o cara já kart. deu um spoiler de kart, kart mesmo? Ultimamente kart, Mas nada kart profissional, amador mesmo. Mas é isso aí, o que eu tenho Você feito deve sofrer um ultimamente. pouco no kart, porque você é alto, hein, meu? A gente corta uns pedaços lá do kart lá, vai Joga o pedal dobrado, lá na mas dá frente, né? certo, vai dar certo, dá certo. A gente se adapta no negócio. Mas o Myron era nadador também. Eu nadava também. Eu por muitos anos competi bastante em natação, mas o meu era de velocidade. Então eu 100 competia... metros. Minha prova era 50 e 100 metros. 50 e 100 metros, É. tiro curto? O meu era tiro curto, então foi principalmente nado costas e o nado livre, né? O crawl, no caso. Então era onde eu me espelhava. Aí só que chegou um momento que eu tive que escolher, né? Eu ia trabalhar ou eu continuava treinando, né? Treinava 2, 3 horas por dia aí. E aí eu Você tive... nadava por Caramba, 3 horas. então né? era- Nadava. Todo Aí- mundo na aí performance, eu né? ti- A aí gente tá aqui tive- com os nossos Aí bacons aqui, né? tive que escolher. Aí eu acabei desistindo, nado como hobby hoje, mas hoje é o kart que movimenta tudo. Então, Fórmula 1 você acompanha, Direto, gosta muito. Né? Todo dia, até atrasando pra chegar aqui, porque assistindo a nós dois. corrida. Nós gostamos. Assistindo os dois. Já né? assistiram o documentário do Schumacher? Já, lógico. Não, eu ainda não. Saiu o Eu documentário, já achei tava muito bom. assistindo já. E aí, qual que é a escuderia que você é? Ah, se quiser falar pra ele contar o final do... Não. McLaren. McLaren? McLaren, cara. Sério? McLaren, sempre. Sempre. Eu tenho uma coleção, eu sou colecionador de miniatura. Não, né? a gente parou no posto. Putz, é verdade. Aliás, o atraso não é só aquilo tudo, né? Aquele foi O desculpa senhor aos vendedores, aqui, né? o senhor aqui parou no posto. Não, deixa eu só ir ali na banca, comprou um monte de miniatura. Saí de casa, deixa eu ir ali. Eu coleciono miniatura e eu tenho uma coleção todos os carros do Senna, né?
Eu tô montando uma também, uma maior, uma 1PA8 da Lotus dele. Puxa, que legal, cara. Eu já tenho a McLaren 1PA8, agora eu tô montando a Lotus também. E agora, no atual momento, quem quer ser o piloto aí? Sei que você gosta muito do Senna, mas quem que tá sendo o seu favorito pra essa disputa que tá entre Red Bull e Cara, Mercedes? eu não vou nem falar dos dois lá. Qualquer um dos dois que ganhar, eu acho que vai ser legal. Eu acho assim, o Hamilton é o cara, né? Não tem jeito, mas o Verstappen, ele tá vindo com sangue nos olhos e seria legal uma outra pessoa ganhar, Uma né? pergunta assim, que meu pai sempre fala, coisa do meu pai, né? Pelo que eu tava vendo nos vídeos do Senna, grande parte, ou quase toda a vida dele na Fórmula 1, eles trocavam a marcha manual. Hoje não, na né? verdade, até 89 o câmbio era manual. Até 89. Aí depois, eu não sei se foi 90 ou 91, que aí começou a ter o semiautomático, né? Que não era um câmbio como é hoje, semiautomático. Até hoje eles trocam marcha, né? Mas você não tinha mais a embreagem. Mas é um pouco mais complicado, né? Então você tinha muita quebra ao começo da Fórmula 1, mas eles trocavam marcha. Você imagina, cara? A Não, força e tem uma corrida que ele perde uma marcha e... Na verdade, ele perdeu todas, né? Então, Ele ia segurando, ele né? travou na sexta marcha, então foi muito esforço, porque imagina você, quando você tá numa marcha muito alta, numa curva de baixa, o carro ele quer fugir, né? O motor é muito forte. E ele controlou no braço, tanto é que ele teve muita câimbra no braço, nos ombros, né? Foi a primeira vitória dele no GP Brasil. Então é fantástica a história. É lindo esse vídeo dele saindo. Que ele não conseguia Teve levantar o espasmos, braço, cara. né? E tinha espasmos, né? Então é fantástico. Mesma coisa o Hamilton algumas corridas atrás aí, que ele saiu totalmente exausto do carro. Também foi uma situação bastante complexa aí de dirigibilidade, né? O Senna era muito competitivo. Muito competitivo. Quando eu vi o documentário dele, as brigas dele. O Senna mais do que o chefão o lá Senna da mais do FIA, que né? competitivo, é aquilo que eu Francisco Alan falei, Prost, ele né? tinha muita disciplina. Então ele tinha um objetivo, né? Então não é nem só questão de ser competitivo, ele tinha um objetivo. O Hamilton tem essa questão dentro dele, né? Então Então que ele é muito fã do Ayrton, né? Sim, com certeza, com certeza. Pra quem gosta de Ayrton Senna e de esporte, leia o livro do Nuno Cobra. É fantástico esse livro. Como é? Sementes da Vitória? Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Aí, já temos temas pro próximo, uma missão pra mim e pro Bruno, né? Lermos o livro. Tem que ler pra gente poder falar um pouco melhor sobre isso. Pra o Myron e o Thales novamente pra gente falar um pouco mais de robótica, que a gente não abordou tanto. E falarmos sobre o livro Sementes da Vitória. É isso aí. E pra finalizar, como sempre, você, audiência do CavacoCast, Tem desconto? tem desconto. Voucher? Sempre tem desconto. A gente sempre consegue alguma coisa, né? Muito bom. Tá certo. Então, vocês querem comentar um pouquinho, né, Vai lá, Thales. da nossa audiência aí, o que eles precisam fazer? Muito simples. Quem está interessado em saber um pouquinho mais do Vero S e aproveitar uma promoção que nós temos, shunk.app/promo. Shunk é SCHUNK, app é .app e /promo. Então, não sei se a gente divulga depois nas redes sociais o link. Então, A gente coloca na shunk.app/promo. rede, coloca no link do podcast, né? Mas não basta acessar o link, lá dentro tem alguns vídeos com informações e tem o link da inscrição da promoção. Uma vez inscrito, você ganha esse voucher de desconto do Vero S. E caso a gente tenha alguns outros produtos na promoção, que a gente tem algumas outras coisas, mas o estoque está esgotando, então não posso prometer aqui. Mas entre em contato com a nossa equipe de vendas, que será um prazer poder levar tecnologia à tua empresa. Então, se você entrar em contato com a Shunk e falar que ouviu eles através do CavacoCast, eles já vão saber e se cadastrar no voucher. É isso aí. Eles vão saber como te direcionar para Uma condição especial, exatamente. Muito bom. É a forma das empresas aí conseguir investir nessa tecnologia e estarem um passo à frente dos seus concorrentes. Muito bom. E Produtividade e trazer negócios, né? Exatamente. Tem o vídeo do Titans, para o pessoal aí que gosta, que ele faz vários vídeos aí no YouTube, etc. Tem o vídeo dele explicando o Vero S. Ele usa lá na academia, no Titans of CNC. É isso aí. Muito bom. Perfeito. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Domingão, gente pela largada. agradece. Pô, acabamos o papo e o E o jogo jogo não acabou. Não, o Lucas tá enrolando, cara.
Agora não, Passou agora o é sua número de vez. jogadas. Passou o É a número minha de jogadas. vez? É isso. sua Lucas. vez. Então tá bom. Você tem que entender que o convidado sempre Ganha. ganha, né? Não, a gente. Mas tenta agora. você viu que ele sofreu por quê? Porque o Mário falou, acaba com ele rápido, né? É, Ele isso veio aí. Não pra conseguiu, jogar. não. 3 jogadas. Eu É. pensei que nem ia render. Não Mas é tá assim, bom. não sou bom no xadrez, você viu, né? No kart, esse era o momento de deixar o cara encostar do lado, você dava um totozinho nele. Ah Assim, lá. acabou a corrida. Espírito esportivo, Mas, né? senhores, de novo, muito obrigado pela presença Obrigado de a vocês. vocês, Valeu. pela disponibilidade. E a gente quer cada vez mais estar próximo dos grandes fabricantes da indústria para fazer com que o Brasil, os operadores, os programadores, os donos de empresa se tornem mais produtivos para crescer a nossa indústria nacional, para fortalecer. E a gente agradece muito essa disponibilidade e apoio de vocês. É isso aí. A gente agradece e contem com a gente aí pro próximo Cavaco Cast. Show. Muito obrigado. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado, pessoal. De novo, estamos no LinkedIn, no Instagram, YouTube, Deezer, Spotify, enfim. Procurem lá por Cavaco Cast, que toda semana aí a gente vai lançar, eita, compromisso, Toda um novo semana, vídeo. um novo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu. Boa. Valeu, Um abraço. gente. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.